Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal História Recente. Nós estamos aqui na ansiosa espera pela estreia do filme dos Vingadores. E enquanto isso, na semana passada saiu um documentário da empresa Brasil Paralelo chamada 1964, o Brasil entre Armas e Livros. Empresa mesmo, né? Porque eles passam a propaganda deles em todos os vídeos do YouTube que criticam esse mesmo documentário. O que gera uma situação muito engraçada, porque se por um lado eles estão ganhando dinheiro dos vídeos das pessoas que o criticam, as pessoas que os criticam também estão ganhando o seu recurso aí a partir da existência desse documentário. Então parece que a gente tem uma situação aí um pouco paradoxal, na qual o capitalismo, os mestres do capitalismo colocaram todos os agentes envolvidos. Muita gente já fez várias análises interessantes, como por exemplo o Henri Bugalho, o Clayson Felizola, o Pablo Vilaça, o Maurício Ricardo, o Carlos do Historiador, que eu tenho alguns poréns no vídeo dele, mas não vem ao caso no momento. Todo esse material está aqui embaixo na descrição, dê uma conferida nesse material todo e um dia ainda aprenda a usar os cards, né? Eu acho muito legal aquele pessoal que vai mostrando aqui, 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 e vai aparecendo os cards ali e você vai clicando e vai para os vídeos. No dia que eu aprender, vocês vão descobrir que eu aprendi a fazer isso aí. Porém, vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que todos eles estão errados e que o Brasil Paralelo está certo. Ninguém percebeu o easter egg que aparece ali. E essa é a minha teoria sobre 1964, o Brasil entre Armas e Livros, do Brasil Paralelo, a partir dos filmes de heróis. Gente, o que eu quero dizer para vocês? Eu acho que o documentário pode ser considerado verdadeiro de cabo a rabo se nós considerarmos a ideia de realidades paralelas, de universos alternativos dos quadrinhos e filmes da Marvel e da DC. Porque eu acho que só pode ser isso aí, né? Então vamos lá para vocês verem que easter eggs que eu descobri no documentário do Brasil Paralelo. Primeiro, o logo do Brasil Paralelo é um buraco negro. Compara aí, ó, o logo do Brasil Paralelo e o buraco negro do filme Interstellar, que para muitos astrofísicos é uma forma bastante razoável, né, bastante crível, bastante fiel ao que efetivamente é um buraco negro. E essa semana também a gente teve aquele grande trabalho dos astrônomos que conseguiram fazer uma foto, né, a partir da conjunção de vários telescópios, conseguiram fazer uma primeira foto de um buraco negro. Então, aponta que a coisa é mais ou menos por aí. Então, a gente pensa assim, né? Buraco negro faz o quê? Tem uma gravidade tão densa que vai concentrar toda a luz, vai concentrar toda a matéria e vai atrair até mesmo a luz. E para alguns teóricos, né, isso aí levaria para uma realidade paralela. Então aí, ó, tá vendo? Descobri um easter egg que explica esse documentário que nenhum desses comentadores aí em cima tinha percebido antes. Então, para quem não está entendendo, né, muito exatamente o que eu quero dizer, eu vou dar um exemplo. Na Terra 616, que é a Terra em que em tese nós existimos, né, e na fantasia os heróis da Marvel também existem da forma tradicional que a gente conhece eles, o Wolverine, por exemplo, é um super hétero, pegador, né? Tem um casinho aí que parece que ele colocou uma enorme de antena de televisão no Ciclope dos X-Men, mas numa Terra sei lá o que, né, que é uma outra Terra de uma realidade paralela, ele é casado com o Hércules. Então olha aí, né, essa foto que está aparecendo aí no vídeo, que é dessa história da Marvel em uma realidade paralela. O jeito que o Brasil Paralelo narra a história é muito parecido com o jeito que os terraplanistas fazem pesquisas. Eles viram tudo ao contrário. Então aí, por exemplo, eu posso imaginar, né, me permite imaginar um outro easter egg aí, que é a ideia da Terra plana e do mundo do bizarro, né? Para quem não gosta tanto da Marvel, prefere a DC, então a gente pode perceber como é que é o planeta do bizarro, né, que aí é o primo, digamos assim, primo aí distante, ou talvez nem tanto, da ideia da Terra plana. Mas veja lá, como é que o terraplanista vai trabalhar a ciência? Eles viram a ciência ao contrário. Que primeiro eles têm a sua própria convicção e depois eles vão buscar novas informações, né? vão buscar provas que vão confirmar as suas convicções e descartam as provas
que não confirmam suas próprias convicções. Já a ciência aqui na nossa terra, né, de verdade, na nossa realidade em que nós estamos, não nas realidades paralelas, não no mundo do bizarro, né, a ciência faz diferente. Quando eu, cientista, tenho uma hipótese, que é uma resposta possível, uma resposta provisória para algum problema, eu faço o quê? Eu jogo tudo o que eu tenho contra ela. Eu faço todos os testes procurando demonstrar que ela não é verdadeira, procurando demonstrar que ela é falsa. Eu faço o contrário, eu duvido da minha própria hipótese. Se a minha hipótese continua em pé, então eu acho que eu como cientista avalio que ela tem uma chance de sobrevivência. Mas quem me garante que eu não posso ter feito o trabalho errado? Ora, quem me garante, na verdade, é a comunidade científica. O que a comunidade científica faz? Ela vai pegar o meu artigo, a minha publicação, a minha palestra no congresso de especialistas e vai fazer a mesma coisa que eu fiz com a minha própria hipótese. Vai descer o sarrafo nela, né? Vai fazer todo tipo de argumentação contrária, todo tipo de questionamento, e aí se essa hipótese sobrevive a todo esse processo, né? Primeiro, a própria análise com as provas, com os experimentos, com os documentos que o historiador fez, e se sobrevive também a essa surra que a comunidade científica vai fazer sobre a ideia, então essa ideia passa a ser considerada uma ideia viável, uma ideia que pode representar muito bem o estágio do conhecimento como nós temos hoje, o estágio atual do conhecimento. Não se trata da verdade absoluta, se trata do que nós sabemos até agora, né? O que o Brasil Paralelo faz é o contrário. Além dele selecionar só os documentos que confirmam tudo o que eles querem que seja, eles fogem de historiadores e acadêmicos que nem o Dan Mitrione fugiu dos Tupamaros. Já vou contar essa história. Só entrevistam polemistas, palpiteiros, gente da turma deles, eles fogem de historiador, né? E eles fogem de gente que tem uma visão contrária, que possa questionar, porque eles não estão procurando aí, vamos ser sinceros, eles não estão procurando estabelecer a dúvida, a reflexão e o atual estágio do conhecimento a partir de diversos pontos de vista. Eles querem impor uma determinada verdade, né? E vai saber lá que verdade que é essa. O que tem de bom nesse documentário? E no sucesso que esse documentário vem tendo. No YouTube ele já está com mais de 5 milhões de visualizações. O que é bom nisso? Bom é gente se interessando por história. Acho que nós, historiadores, a gente sempre brigou por isso, a gente sempre lamentou que as pessoas não se interessam por história. Então esse é um aspecto positivo. Gente interessada por história, pelo método histórico, pela história política do Brasil, isso é muito importante. O que tem de ruim? Tem gente mal intencionada, né? Gente que está muito interessada em fazer dinheiro, em ganhar uma grana com a onda da direita que nós estamos vivendo aqui no Brasil e em boa parte do mundo. Ou gente preocupada em fazer um olavismo cultural gramsciano. Também a gente pode explicar isso numa outra oportunidade. Gente, esse documentário ele tem pouco mais de 2 horas, né? Ao assistir e anotar os furos, eu levei 4 a 5 horas mais ou menos, quer dizer, isso me tomou uma manhã inteira praticamente de visualização e de análise, e vai tomar muito mais tempo se eu for fazer uma análise ponto a ponto de onde é que estão os furos. Mas eu vou dar um exemplo, né? Vou dar uma palhinha para vocês de um desses furos. Tem um determinado momento que tem um personagem daquela série mesmo, que chama Desventuras em Série, né? Que é o Conde Olaf, que ele vai dizer assim: os militares não queriam dar o golpe, mas aí o general Mourão, que era malucão, né, se precipitou, saiu com as tropas, todo mundo teve que correr atrás. Não é que havia, assim, os militares não queriam fazer, estavam preocupados com o golpe, com eventualmente um golpe de esquerda, com a chegada do comunismo, esse tipo de coisa, mas não é que eles queriam. Conde Olaf, dá uma olhadinha nesse documento da CIA, desclassificado pelo governo americano há alguns anos atrás. Ok. Um pouquinho para frente, ele vai dizer assim no documentário: diziam que a CIA estava envolvida no processo do golpe, no processo da ditadura, etc. Não, só havia espião soviético, só havia espião do leste europeu. Espião norte-americano, espião ocidental no Brasil, não tinha. Ele fala assim: se tivesse, vocês poderiam me dar um nome de um deles. Me dá um nome de um agente secreto, né, de um espião da CIA que tivesse no Brasil nesse momento. Conde Olaf, primeira coisa, não seja besta.
A maior parte dos agentes secretos, a gente nunca vai saber o nome, a gente nunca vai conhecer. Por um motivo muito simples, eles são secretos. A identidade deles não é conhecida. Por isso que quando você tem quebra de grandes redes de espionagem, alguém que está traindo, alguém que foi torturado, dá a lista de nomes reais e a lista de nomes falsos dos espiões daquela rede de espionagem. Ao fazer isso, esses caras são presos, são torturados, são mortos, são eliminados, têm que fugir, né? O disfarce deles acaba revelado. Então isso desmonta completamente uma rede de espionagem. A primeira coisa é essa. Se você quiser, talvez, esperar, né, como vocês foram lá na Tchecoslováquia para pegar documentos de um país que era aliado da União Soviética, que tinha agentes aqui no Brasil. E aí ele colapsou e os documentos ficaram disponíveis. Esse tipo de documento acabou ficando disponível sem tarja, sem coisa. Não é que nem esse documento que eu apresentei agora há pouco. Agora, se vocês quiserem esperar, né, os Estados Unidos cair para a gente ir lá e pegar essa documentação sem tarja, né, liberar e tal, vai demorar um pouco, né? Por isso que você tem tanta dificuldade para encontrar esses nomes. Mas eu não vou te decepcionar, não. Eu vou te dar um nome, sim. E esse nome é Dan Mitrione, que era Daniel Mitrione, que era um agente que começou, né, no FBI. E daí ele veio para o Brasil, veio para o Uruguai, ele era oficialmente consultor de segurança, ele era um diretor da USAID Office for Public Safety, ou seja, na prática, o que ele fazia era ser professor de técnicas de tortura e organização de grupos militares e paramilitares para capturar e para torturar pessoas que eram contra o regime. Era isso que esse cara estava fazendo aqui. Se você acompanha toda a documentação que foi desclassificada pelo governo norte-americano, você percebe que o próprio embaixador norte-americano no Brasil, em 64, e a própria embaixada norte-americana funcionava como uma espécie de agência de espionagem também. O próprio embaixador fazia esse papel de passar informações sigilosas, né, de ajudar a organizar e etc. Então, tem documentação, não adianta você dizer que os Estados Unidos não estão envolvidos. Esse é um exemplo, gente. Tem muitos outros exemplos que a gente poderia pontuar, né, pausar o filme, mostrar por que esse ponto está errado. Você acha que vale a pena fazer uma série de vídeos curtos para debater ponto a ponto essas escorregadas do 1964, né, entre armas e livros do Brasil Paralelo? Deixa seu comentário aí embaixo, por favor, isso ajuda a aumentar o engajamento, ajuda o nosso vídeo a romper a bolha social. Agora, se você acha que eu sou um tonto, que eu não sei do que eu estou falando, etc., cara, tá vendo aquela fila ali? Tudo vai acabar muito bem. Por favor, procure se controlar. Não, eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. Eu quero sair. Essa fila você respeita e entra nela porque você não é o primeiro. Mas, né, você tem a oportunidade de deixar o seu comentário aí. Vou te tratar com todo respeito, a gente vai conversar com certeza. E eu acho que a gente acaba chegando a algum lugar nisso. Se você se interessa de verdade por história, se você está procurando uma informação certa, se você está procurando aquilo que a ciência histórica tem para oferecer a partir do estágio atual do conhecimento histórico, concordando ou não comigo, eu te convido a conversar, né, civilizadamente aqui nos comentários, ok? Pessoal, valeu! Não se esqueçam, curtir, clicar no sininho, compartilhar, furar a bolha. História boa para todos, obrigado por assistir e até a próxima.